Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Sexta-feira quente, né? Graças a Deus. Queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo de domingo, quando nós falávamos acerca da encarnação de Cristo. E nós vamos usar para a introdução o mesmo texto que nós usamos no domingo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Esse texto é o texto que foi o texto áureo da lição de domingo. E como nós estamos dando continuidade, nós vamos mantê-lo aqui como texto áureo para esta noite. Texto de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Glória a Jesus. Queridos, então na primeira lição, nós vimos como se deu, ou por que se deu esse processo de encarnação de Jesus. Era necessário que Jesus viesse? Era necessário que ele se fizesse carne e viesse? Deus não poderia ter resolvido esse problema lá da eternidade? Deus não poderia ter resolvido o problema do pecado, resolvido o problema da eternidade do homem lá do céu, sem ter que sacrificar seu próprio filho? Não poderia, irmãos. Porque, como nós falamos, Jesus ele não é o plano B de Deus. Deus já tinha planejado salvar o homem antes da eternidade, lá na eternidade, antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia nos orienta. Então, no plano de Deus, no plano de redenção, na economia da salvação, Deus já tinha planejado que seu filho viria, assumiria a forma humana para morrer pelos pecados do homem. Até porque Deus, na sua justiça, exigia que a alma que pecasse, essa morreria. O salário do pecado, que diz a Bíblia, é a morte. Então, Jesus veio, assume a culpa dos nossos pecados e sofre a morte em nosso lugar. No comentário bíblico da Bíblia King James, o comentarista Stephen J. Wello, ele diz assim, que o vocábulo encarnação se refere ao ato sobrenatural de Deus, efetuado pelo Espírito Santo, pelo qual o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume para si a natureza humana completa, mas sem pecado. E como resultado disso, como resultado deste ato, o Filho de Deus tornou-se Deus homem para sempre. É interessante isso, né? Porque Jesus, ele na eternidade não tinha um corpo. Jesus era espírito, porque Deus é espírito, mas quando ele encarnou, veio a este mundo, a partir daí, Jesus tem um corpo. Aleluia. Hoje um corpo glorificado, mas ele tem um corpo. Então Deus enviou seu Filho exatamente para isso, para morrer pelos pecados da humanidade. Jesus se fez homem, Jesus se fez carne, completamente humano, e habitou entre nós. É claro que muitas pessoas não aceitaram essa encarnação de Cristo com naturalidade, como algo que fosse fato, que fosse verdade. Nós vemos que já na época do apóstolo João, ele, quando escreve lá na sua primeira epístola, ele já escreve combatendo os pensamentos gnósticos, os pensamentos da doutrina do gnosticismo, que negava a materialidade, ou seja, negava que Cristo tivesse vindo em carne, até porque, para o gnosticismo, tudo que é matéria, tudo que é físico, não é bom, é ruim, é mau. Então, ele jamais poderia admitir que Deus se tornasse como um de nós, se tornasse matéria. Então, João vem combatendo isso, e na sua primeira epístola, lá no capítulo 4, João vai dizer assim: amados, não creais a todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos os falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis os falsos profetas. Aí ele vai dar a dica para que nós possamos identificá-los. Ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que negar que Jesus veio em carne, este é o espírito do anticristo. Isso é o que João vai deixar. Então, já naquela época, já se tinha essas doutrinas que combatiam essa verdade. Mas os apóstolos também estavam ali para, de forma apologética, defender a realidade de que Cristo veio como um de nós. Né? Antes de vir ao mundo, como já falamos, Jesus ele não tinha um corpo, ele era como Deus, ele era espírito. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz que Deus é espírito. Um espírito não tem mãos, não tem pés, não tem boca, não tem ouvido, não tem olho. Jesus não tinha. Como espírito, nada disso. Aí você fala: não, pastor, e como a Bíblia fala da mão de Deus? E como a Bíblia fala dos olhos de Deus? Se Deus é espírito, Deus não tem mão, Deus não tem pés, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos. Na teologia, esse fenômeno é chamado de antropomorfismo. É quando nós atribuímos a Deus, que é espírito, características que são humanas, para que nós possamos entender o agir de Deus. Então, quando o profeta diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, eu vou entender que Deus, por sua misericórdia, Ele vai sempre estar disposto a salvar o homem. Quando Ele explica dessa forma, fica mais fácil de eu entender que eu tenho um Deus com a mão sempre estendida, desejando salvar. Então, esses detalhes são para que nós possamos entender a forma como Deus age, mas Deus é Espírito. Então, quando Paulo escreve acerca de Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, ele já começa dizendo que ele existindo em forma de Deus, ou seja, ele na eternidade existia na forma de Deus, e como Deus em Espírito. Né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. E nessa forma de servo, ele se fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte. Então veja que ele existia na eternidade na forma de Deus. Né? Então ele assume a forma humana. Mas quando ele assume a forma humana, ele não perde a sua divindade. Ele continua sendo Deus. Ele esvaziou-se para que pudesse assumir essa forma, mas ele não esvaziou dos seus atributos divinos. Ele continua sendo Deus. Jesus veio ao mundo como homem, mas também como Deus. 100% homem, 100% Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Todos os atributos de Deus estavam nele. O apóstolo diz que convinha que toda a plenitude de Deus habitasse nele. Então, Jesus ele não era um fantasma, como o gnosticismo queria pregar. Entendeu? Não era um fantasma. É engraçado que quando ele ressuscita, né, tem um texto que ele diz: venham, toque aqui, vejam, fantasma não tem carne como eu tenho. Não é? Então, Jesus não era um fantasma. Ele tinha um corpo, quando ele veio a este mundo, um corpo físico como o meu e como o seu. Né? E é interessante porque Jesus, ele, como homem, ele sentia tudo o que nós sentíamos, né? Cansaço, sede, fome, frio, calor. Era uma pessoa normal. Nós não vamos nos ater a esses detalhes, porque isso aqui já é para a lição de domingo. Então, nós vamos passar por aqui. Então, nós vamos direto para o nosso ponto principal. Por que Jesus tinha que tomar a forma humana? Que ele tomou a forma humana, nós já sabemos. Que ele se fez carne, nós já sabemos. Agora, por quê? Era necessário? Era necessário. Primeiro, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. E aí eu vou tomar como base para essa noite o texto de Hebreus, capítulo 2. Então, você já pode deixar sua Bíblia aberta, lá em Hebreus, no capítulo de número 2, tá certo? Que nós vamos ler muito no capítulo 2 de Hebreus, para o estudo dessa noite. Então, logo no capítulo 2, versículo 9, nós vamos entender por que Jesus se fez carne. E uma das razões, ou talvez a principal razão, seja essa. Do capítulo 2, versículo 9 de Hebreus.
Diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor dos que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então este era o principal objetivo, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Então veja, o homem pecou lá no Éden, e Deus deu a sentença: o homem vai morrer. O salário do pecado é a morte. Entendeu? Então, Jesus ele veio exatamente para cumprir a justiça de Deus acerca do pecado. E ele vai morrer pelos pecados da humanidade. Ele assume a nossa culpa, ele morre pelos nossos pecados. Deus é justo. E, com certeza, ele não ia deixar de punir a desobediência humana. A queda humana, ela atingiu, a queda de Adão ali no Éden, ela atingiu a natureza humana. E Paulo, quando explica isso, ele diz: porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Todos pecaram. Né? A evidência de que todos pecaram é que todos morrem. Né? A consequência do pecado é a morte. Então, Jesus veio exatamente para isso, né? Para nos livrar da condenação eterna. Exatamente morrendo em nosso lugar, assumindo as nossas culpas e pagando o preço que era nosso. Veja que após a queda no Éden, Deus já começa então ali mostrar para o homem o seu plano de salvação. Né? Deus começa na sua didática a ensinar o homem o que iria acontecer. Lá no Éden, Deus já mata um animal inocente para cobrir a nudez dos homens. Como assim, pecou no corpo? Não estou fazendo aqui essa diferença. Né? Adão pecou, entendeu? Adão pecou, ele desobedeceu a Deus, ele fez o que era mal diante de Deus, e o pecado trouxe como consequência a morte. Entendeu? A morte, ela é física, ela é espiritual e ela é eterna. Entendeu? Naquele primeiro momento, Deus poderia ter matado o homem? Deus poderia ter ali já resolvido o problema do pecado? Sim, porque e ele seria ruim por isso? Não, ele seria justo. Adão pecou. Entendeu? E a consequência era a morte. Mas o que Deus faz? O plano de Deus não era esse. O plano de Deus era salvar, era redimir. Deus mata um animal, Deus derrama um sangue inocente, veste o homem, e a partir dali Deus começa a mostrar para o homem que ele tinha que morrer, mas Deus estava providenciando um meio para salvá-lo. E aí isso vai pela história toda do Velho Testamento. Né? Quando vem Moisés, vem a lei, os sacrifícios estavam exatamente apontando para o que Cristo faria. Né? E quando João encontra com Jesus, ele diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai morrer pelo pecado de vocês. Entendeu? Então, veja bem, nesse ponto, nós entendemos exatamente isso. Jesus morreu pelos nossos pecados. E tudo isso é a prova maior do seu amor para conosco. Agora, esse ponto nós trabalhamos no domingo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Um outro ponto interessante, que é uma consequência exatamente desse ponto, de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, está lá no último ponto da revista, que ele fala que ele morreu para prover a nossa reconciliação, ou seja, a reconciliação entre Deus e o homem por meio do seu corpo. Essa ideia, ela está lá no texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 18 a 22. Ali, naquele texto, Paulo diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliaste no corpo da sua carne pela morte.
Então, quando Jesus veio, assumiu a forma humana e morreu pelos nossos pecados, este ato de Cristo morrer trouxe o quê? A reconciliação. Nós pecamos, nós estávamos separados, destituídos da glória de Deus, separados de Deus, havia uma separação por causa do pecado, mas o homem foi reconciliado. Jesus ele veio e fez a paz entre o homem. O apóstolo Paulo ele vai dizer que por meio de Cristo nós temos paz com Deus, porque nós somos reconciliados por Jesus Cristo. E essa reconciliação se dá exatamente, como Paulo explica aqui, na sua carne, rasgada ali na cruz pelos nossos pecados. Isso só foi possível porque um dia ele se fez carne e veio habitar entre nós. Né? Então, Cristo foi à cruz, assumir os nossos pecados, né? Os pecados da humanidade, em seu próprio corpo. Né? Quando o apóstolo Pedro escreve sobre isso, ele diz, levando ele mesmo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Então, ele assume a nossa culpa no seu próprio corpo, porque a Deus agradou moê-lo. Porque a Deus agradou esmagá-lo. O apóstolo Pedro, ele termina esse versículo dizendo, pelas suas feridas fostes sarados, fazendo uma referência ao profeta Isaías, lá no capítulo 53. É interessante porque quando a gente olha para a cruz, né, a gente só vê a extensão do amor de Deus. Né? Muitas vezes a gente olha para a cruz, né, e na maioria das vezes a gente enxerga muito amor na cruz. E de fato há muito amor na cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente enxerga muito amor. Mas ali na cruz também está o quanto nossos pecados foram terríveis diante de Deus. A realidade cruel dos nossos pecados para com Deus. O quanto Deus abomina o pecado. O quanto o nosso erro atingiu a santidade de Deus de uma forma que o próprio Deus ele resolveu esmagar o seu próprio Filho por causa dos nossos pecados. Não é? Então, Jesus ele levou sobre si os nossos pecados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e versículo 21, Paulo vai dizer o seguinte, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Então, veja que ali na cruz, por meio do seu corpo, da sua carne, houve a reconciliação entre o homem e Deus. Aí João termina dizendo, ou melhor, Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ali na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. E essa reconciliação só foi possível por meio da carne de Cristo rasgada pelos nossos pecados. E se ele não tivesse encarnado, isso não teria sido possível. Então, esse é o segundo fato. O primeiro grande fato que trouxemos é o do domingo passado. Ele veio, se fez homem para morrer pelos nossos pecados. Segundo, para que por meio da sua morte nós fôssemos reconciliados. E essa reconciliação, segundo Paulo, se deu por meio do corpo de Cristo, pela sua morte, pela sua carne rasgada na cruz do Calvário. Terceiro ponto aqui, que nós vamos ver da consequência de Cristo ter se tornado homem. Ele se fez um de nós, para que, como homem, restabelecesse o domínio perdido com o pecado. Irmãos, quando nós olhamos para o Gênesis, lá capítulo 1, versículo de número 26 e 27, nós vemos que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, e Deus deu ao homem o quê? Domínio sobre tudo. Deus colocou o homem como um rei no jardim. Deus diz, olha, domina sobre os peixes, domina sobre as aves, domina sobre os animais do campo, domina sobre tudo. Deus criou todas as coisas e deu ao homem para que ele dominasse, para que ele governasse, para que ele regesse todas as coisas. Quando você abre o Salmo de número 8, o salmista, ele descreve isso de uma forma muito linda. Ele diz, olha, quando eu vejo o céu, quando eu vejo as estrelas, quando eu vejo toda a imensidão, obra das tuas mãos, eu fico me perguntando, quem é o homem para que tu te lembres dele? E quem é o filho do homem para que tu o visites? Tamanha grandeza, tamanha imensidão de tudo aquilo que é a criação,
Quem é o homem para que Deus o visite, para que Deus se lembre dele, para que Deus se preocupe com ele, para que Deus tenha cuidado com ele? Ele diz: porém, um pouco menor do que os anjos, tu o fizeste. Pouco menor do que os anjos tu o fizeste. E tu o coroaste de glória e de honra. Tu o coroaste de glória e de honra. Deus fez isso com Adão. Deus criou o homem, Deus coloca o homem no jardim, e Deus coroou o homem de glória, Deus coroou o homem de honra, e Deus deu ao homem domínio sobre a criação. E o salmista vai descrever isso lá no capítulo 8, no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Ele vai dizer exatamente isso. Deus deu ao homem o domínio sobre as obras das suas mãos. Agora, com o pecado, o homem perdeu esse domínio. Com o pecado, o homem perde esse domínio. Deus retira o homem do jardim, né? Deus agora, o homem agora está longe de Deus, está afastado de Deus. Agora ele vai ter que trabalhar a terra, vai ter que produzir a terra. A terra, por causa do homem, foi amaldiçoada, e agora ela produz cardos, ela produz abrolhos. Animais que eram dóceis agora já são perigosos, já são terríveis para o homem. Ele perdeu o domínio. Ele perdeu esse domínio. O próprio Jesus vai chegar e vai dizer que o diabo é o príncipe deste século. A Bíblia vai se referir a ele como o príncipe deste século. Então o homem perdeu o domínio. Agora, quando Cristo vem ao mundo, ele vem para restabelecer esse domínio que o homem perdeu. Ele vem para restabelecer, ele se faz homem, o segundo Adão, para exatamente poder restabelecer esse domínio. Quando você lê no capítulo 2 de Hebreus, eu pedi para que você deixasse aberto aí, capítulo 2 de Hebreus, a partir do versículo 6, olha como o escritor diz. Começando no versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém, em um certo lugar, deu testemunho dizendo: quem é o homem para que te lembres? Para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Nós já sabemos que esse alguém foi o salmista Davi, que esse determinado lugar foi o Salmo 8. Né? Então ele diz: alguém disse isso. Quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Então, veja, agora que ele aplica essa palavra a Cristo. Ele veio, o segundo Adão, o último Adão, para obedecer ao Senhor, em obediência a Deus, conquistar todo esse domínio. A gente vê Jesus operando milagres e manifestando todo o seu domínio sobre a natureza, quando ele já estava aqui em carne, né, e habitou entre nós. Né? Nós vemos que, ao ressuscitar, Jesus olha para os discípulos e o que ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele reconquista essa autoridade. Ele retoma para si essa autoridade. Deus deu esse domínio ao homem, agora Jesus se tornou o homem perfeito para assumir esse domínio novamente. Então, veja, ainda diz assim, quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Olha o que Deus diz, o que o apóstolo Paulo diz sobre Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 20, ele diz assim:
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. Deixa eu ver se eu peguei o texto certo, irmãos. É isso mesmo. Todos serão vivificados. Versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois... os que em Cristo, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele, isso mesmo, é o texto mesmo, quando ele entregará o reino ao seu Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Essa é uma referência ao Salmo 110, né? Ao Salmo que é um salmo messiânico. E o apóstolo Paulo, ele vem exatamente falando desse poder que Cristo, ao ressuscitar, recebeu do Pai. Veja que, quando ele veio ao mundo, ele já exercia esse domínio, já exercia esse poder. Mas agora, ressurreto, ele diz, todo o poder foi me dado. Quando você lê o texto de Hebreus, lá está escrito que ainda não vemos todas as coisas debaixo do seu domínio. Porque haverá um tempo em que o Cristo vai voltar a este mundo. E ele vai voltar com a sua igreja para reinar por 1000 anos. E ali começa o reinado triunfal de Cristo, o filho de Davi, a quem Deus destinou o trono eternamente. Cristo se fez homem, ele assume a forma humana e ele nasce aonde? Exatamente na descendência de Davi, porque Deus destinou o domínio e o poder à descendência de Davi. E Cristo era a descendência de Davi, não é? Então ele, assumindo a forma humana, ele veio ao mundo e para que exatamente como o homem retomasse esse domínio que um dia fora perdido lá no Éden. E um dia isso será completo. Um dia nós veremos esse domínio completamente exercido pelo Senhor, na eternidade. Ele está preparando o mundo para a manifestação do seu reino vindouro, quando governará em plenitude. Ao nascer na descendência de Davi, ele se torna o ser humano ideal, apropriado para governar o mundo, para assumir o domínio que um dia fora perdido lá no Éden. Ao ser coroado de glória e honra após o seu sofrimento em favor da humanidade. É isso que o texto de Hebreus vai dizer, né? Fazendo esse link com o Salmo número 8, ele diz, se lá no salmista diz que Deus coroou o homem de glória e honra, Jesus foi coroado de glória e honra, ao entrar nesse mundo, ao assumir a forma humana, para retomar esse poder que um dia fora perdido. Então esse é o terceiro ponto. Primeiro, veio para morrer pelos nossos pecados, veio para que pela sua morte nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, e veio para que pudesse reconquistar esse domínio que fora perdido pelo homem no Éden. Quarto lugar, veio para nos fazer parte da sua natureza divina, da sua natureza gloriosa. Ainda em Hebreus capítulo 2, versículo de número 10, diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Versículo 11. Porque tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Veja que nesse texto, o
escritor aos Hebreus, ele fala exatamente isso, que Cristo assume a forma humana, a natureza humana, para que ele pudesse se identificar com o homem, para que pudesse haver essa identificação. Ele se tornou um de nós. Ele, filho de Deus, veio exatamente para morrer pelos nossos pecados e, através da sua morte, conquistar filhos para Deus. Trazer filhos à glória, essa é a expressão que ele usa. Por meio do seu sofrimento, por meio da sua morte, levar muitos filhos à presença de Deus. Ele nos fez filhos de Deus. Não é isso que João diz? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso só foi possível porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ele se tornou um de nós. Porque ele quis ser semelhante a nós, seus irmãos, para nos conquistar para Deus por meio da sua morte e nos fazer filhos de Deus. E assim, como filhos de Deus, somos irmãos do Senhor Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele nos fez parte da família de Deus. Nos fez parte da família de Deus. Ele compartilha agora essa glória com todos nós, que fomos salvos pelo seu sacrifício na cruz. Ele diz, conduzindo os filhos à glória. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer o seguinte, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Falando dos discípulos, daqueles que ele conquistou. Ele diz, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Então ele compartilha a sua glória com os filhos que Deus lhe deu. Com aqueles que ele conquistou para Deus. Somos filhos de Deus, né? E ele nos chama de irmãos e também nos chama de filho. Isso significa que o Filho de Deus o Filho de Deus e nós compartilhamos da mesma natureza de filhos e pertencemos à mesma família. Todos os que creem não são apenas seus irmãos, mas são também seus filhos, porque pela sua morte ele gerou para Deus filhos. Se Jesus não tivesse vindo à terra e se tornado homem, não teríamos parte na sua glória. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 18, ele diz que nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor. Transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor. Essa identidade só acontece, essa identificação só acontece porque Jesus se fez um de nós. E o escritor aqui aos Hebreus, ele vai no versículo 11, que nós lemos dizer, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E ele diz, e é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus não tem vergonha de olhar para mim e para você e dizer, meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Eu estava lendo um escritor que falava sobre esse assunto e ele dizia, será que nós também não nos envergonhamos de chamá-lo de Senhor? Porque ele não sentiu vergonha de assumir a forma humana. Ele sendo Deus, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumiu a forma humana. Morreu da forma mais vexatória possível. A morte mais cruel, mais vergonhosa possível. Ele assumiu tudo isso, a vergonha, o desprezo, todo o vitupério por nossa causa. E não se envergonha disso. Pelo contrário, ele agora tem o prazer, a alegria de olhar para nós e dizer, aqui estou eu e os filhos que tu me deste. Eu e os filhos que tu me deste. Aleluia. É interessante aqui que você vê no versículo de número 12, ele diz assim, a meus irmãos declarei o teu nome, e no meio da congregação eu te louvarei. Aqui é como uma assembleia, onde os santos se reúnem, e o Senhor está presente no meio do seu povo, para a adoração, para o louvor. Ele habita no meio do louvor do seu povo, da sua igreja. É o seu povo, é a sua família. Ele está conosco todos os dias. Né? Ele disse, eu estou convosco todos os dias.
E agora ele diz assim: eis aqui estou eu e os filhos que tu me deste. Lá em Efésios, no capítulo 2, né, só para reforçar essa questão de trazer filhos à glória, o apóstolo Paulo ele escreve que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O capítulo 2 de Efésios é muito conhecido, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos vivificou. Pela graça nós somos salvos por meio de Jesus. E ele continua e ele vai dizer que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja, como corpo do Senhor Jesus, habita as regiões celestiais com Cristo. Ele chamou e trouxe filhos à glória. Em quinto lugar, nós vamos ver que Jesus veio e se fez carne para destruir aquele que tem o poder da morte e nos livrar do pavor da morte. Destruir o que tem o poder da morte e nos livrar do pavor da morte. Isso está no capítulo 2 de Hebreus, versículo de número 14. Diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Ou seja, ele se fez como um de nós, carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, quando lemos um texto como esse, a gente fica pensando o seguinte: primeira coisa que a gente deduz aqui é que o diabo ele detém o poder da morte. E ele usa esse poder da morte para escravizar as pessoas. Agora a gente tem que entender como é que é esse poder da morte que está na mão do diabo. Como é que é isso? Veja que Jesus ele veio exatamente para destruir o diabo, destruir aquele que tem o poder da morte. Mas você fala: não, mas o diabo ainda está aí, o diabo ainda não foi destruído. Então, como é isso? Primeiro a gente tem que entender, irmãos, que a morte ela é consequência do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E nós já falamos isso, e Paulo já explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 5. A morte é consequência do pecado. O homem pecou e a morte entrou, e a morte agora passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte faz parte da vida. Há quem diga que a maior certeza que se tem dessa vida é que vamos morrer. É a maior certeza que temos. A morte faz parte da vida. Agora, há uma preocupação no ser humano, mesmo que inconsciente, com a morte. O ser humano ele é preocupado com isso. Aliás, Deus não fez o homem, Deus não criou o homem para o homem morrer, Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente. Lá no jardim do Éden estava a árvore da vida. E quando o homem pecou, Deus disse o quê? Vamos fechar aqui o caminho da árvore da vida, vamos pôr antes, vamos pôr as espadas flamejantes, porque para ele não ter acesso ali, porque se ele comer, ele vai viver eternamente nessa vida miserável que ele escolheu. Então, Deus não criou o homem para morrer, o pecado trouxe a morte. E daí o homem ele fica buscando meios para que ele prolongue o máximo que puder a sua vida. De uma forma inconsciente, a gente teme, a gente se preocupa com a morte. Há uma preocupação dentro do ser humano. Né? Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Todo mundo quer ter vida longa. Quando você vê a própria cultura da humanidade é isso, né? O homem, quando ele escreve sobre a fonte da juventude, né? Sobre homens que vivem eternamente. Os filmes mostram pessoas que não morrem, né? Os Highlanders da vida, né? Eu estou muito velho para falar dos Highlanders, né? Mas, mas tem os Jedi também, que eram eternos, tá?
Tem os Jedi também que não tem. Então, eles trabalham com a eternidade, né? Eles vivem brincando com isso, porque no seu subconsciente o homem quer viver, ele não quer morrer, ele tem medo do que ele vai encarar. E esse medo muitas vezes, na maioria das vezes, resultado de não saber o que o aguarda do outro lado. Ele é inseguro com o que tem do outro lado. O que me aguarda na eternidade? Como é que vai ser? E se tudo não acabar, como eu estou pensando? Né? Se tudo acabar e eu morri e acabou, está tudo certo. Mas se eu chegar lá e falar, não, acabou não, está começando. Aí, se for céu, está bom. Mas se não for céu, aí a coisa ficou feia. Então, essa preocupação, o homem sempre esteve preocupado com isso, e o diabo usa isso para escravizar o homem. Mas o que Jesus fez? Jesus veio, assumiu a forma humana e destruiu o poder do diabo. Destruiu não no sentido de aniquilá-lo, porque o diabo ainda está aí, o diabo ainda está agindo, né? O diabo ainda está no mundo, né? Mas ele veio para neutralizar o poder do diabo em relação à morte. E o diabo, ele não tem o poder da morte no sentido dele matar quem ele quer. O diabo, ele não pode matar quem ele quer. A prova disso é Jó. Quem tem o poder da vida e da morte é Deus. Tem um texto, acho que é Deuteronômio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se foi isso que eu marquei. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 39, diz assim: vejam agora, que eu... Deixa eu pôr o óculos, né? Esqueci desse detalhe. Chegou minha vez. Vejam agora, que eu sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem faça escapar da minha mão. Vida e morte está na mão de Deus. Deus é quem tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus disse assim, olha, não tema aquele que mata o corpo e não pode matar o quê? A alma. Mas temam aquele que pode matar o corpo e ainda fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Então, assim, o poder da morte está na mão de Deus. Então, onde é que entra o diabo nessa história, pastor? A morte é a consequência do quê? Do pecado. E quem é o pai do pecado? É o diabo. Quem incita as pessoas ao pecado? O diabo. E quando ele incita as pessoas ao pecado, quando ele leva as pessoas à tentação, ele leva as pessoas a pecarem, ele está levando as pessoas a quê? À morte. É nesse sentido que ele exerce o seu poder sobre a morte. Quando ele influencia os homens a pecar. Jesus um dia disse assim, o diabo, ele é homicida desde o princípio. O diabo é homicida desde o princípio, porque foi ele que entrou no Éden e trouxe o pecado e citou a mulher para pecar, e a mulher, o homem, e quando eles pecaram, você acha que ele não chegou diante de Deus e disse, pecou, tu não disse que ia matar? Vai lá, mata. Porque ele é o acusador, irmãos. Ele é o acusador. E com certeza ele fez isso. Ele leva o homem para o pecado, porque ele sabe que Deus é justo e Deus vai cumprir a sua justiça e vai matar o homem que pecou. Mas Jesus então veio. Né? E quando Jesus veio, ele destrói esse poder do diabo. Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Exato. Exato. Com certeza. Lá no Éden ele já queria acabar com tudo. Ele já queria que tudo ficasse destruído. Aí deu ruim para ele. Porque Deus tinha já o plano para salvar. Exato. Então Jesus vem, ele assume a forma humana. E como homem, ele morre. E como homem, ele é sepultado. E ressuscita no terceiro dia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E nós venceremos, porque ele venceu. Agora, o medo da morte já não nos atinge mais.
O crente agora ele já não tem mais esse medo, esse pavor, essa incerteza acerca do futuro, acerca de o que vai ser do outro lado, porque ele já sabe que Jesus venceu a morte e que ele vai vencer também. Se a morte é uma certeza, vamos morrer, mas nós não ficaremos na cova. Um dia a trombeta vai soar e os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida, porque Cristo venceu a morte. Lázaro não venceu a morte. Elias não venceu a morte. Enoque não venceu a morte. Eles nem provaram a morte. Quem venceu a morte foi Jesus, porque ele morreu, ele esteve sepultado 3 dias e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ao ressurgir, ele destrói o poder do diabo. Agora, todos aqueles que creem em Jesus não morrem. Lembra quando Lázaro morreu e Jesus chega na casa de Marta e Maria? É interessante a conversa de Jesus com Marta, né? Maria fica lá sentadinha, Jesus chegou, Marta sai correndo para encontrar Jesus e ela diz: se estivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus disse: seu irmão vai viver. Ela: eu sei, ele vai viver na ressurreição do último dia. Mas eu sei também que tudo quanto tu pedires ao Pai, ele vai te dar. Interessante, né? Ela disse isso. Aí Jesus disse: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele disse primeiro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim e está vivo, não morrerá. Então veja, a vida está nele, a vida está em Cristo. E agora já não temos mais essa preocupação com a morte, porque ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para vencer o diabo e derrotou o diabo na cruz. A profecia de Gênesis capítulo 15 se cumpre ali, na cruz. O calcanhar foi ferido, mas a cabeça também foi esmagada. E agora Jesus tem todo o poder, né? E todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E quando a gente lê o texto, por isso que eu estava fazendo confusão lá naquele texto de Coríntios, irmãos, porque eu tinha anotado essa referência para esse ponto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, e quando eu li lá, eu fiquei na dúvida, eu falei: oxe, anotei errado. Mas vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, novamente, só que agora são outros versículos. A partir do versículo 55, olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Esse texto é bem conhecido, mas é um texto muito lindo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Se a gente começar lá no 51 diz assim: eis que vos revelo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o crente não tem medo mais da morte, porque ele sabe que a morte já não é o fim, e ele sabe o que o aguarda na eternidade. E isso tirou do diabo o poder de assustar, de trazer medo, de trazer temor. O crente agora, na beira da morte, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, porque ele tem certeza do que o aguarda do outro lado. Ele não está mais preocupado. Não é o fim. E Jesus veio, assumiu a forma humana, e só como homem ele podia fazer isso. Como Deus ele não podia morrer. Como Deus ele não podia vencer a morte. Para vencer a morte, para destruir o diabo, era necessário que ele assumisse a forma humana, se tornasse um de nós.
Tem outro texto aqui, que é o texto de Tessalonicenses, né, que ele diz, olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Né, aí ele vai explicando, né, que a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos transformados. Porque os crentes já têm essa convicção. Paulo diz, olha, não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança, porque quando não se tem esperança, há desespero, há angústia, há dor, há medo, há insegurança, há incerteza. Mas Cristo trouxe a todos aqueles que creem no seu nome a esperança da vida eterna. Amém? A esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. Glória a Deus. Ele venceu o diabo. O apóstolo João ele vai dizer que lá na sua primeira epístola, que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Né? Paulo diz que à medida que nos entregamos a Cristo, nós experimentamos em nós o poder da sua ressurreição. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Então Cristo veio para vencer o poder do diabo. E por fim, ele veio, se fez carne, para ser o nosso eterno sumo sacerdote. Nosso eterno sumo sacerdote. Quando você lê Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, o escritor vai dizer o seguinte, Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados dos homens. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então era necessário que para que ele se tornasse nosso eterno sumo sacerdote, ele encarnasse, ele tomasse a forma humana, ele experimentasse tudo sobre a natureza humana, porém sem pecado, para que ele pudesse interceder por nós diante de Deus. Quando você lê lá no capítulo 5 de Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 6, o escritor ele vai falar do sacerdócio da velha aliança, do sacerdócio de Arão. Ele vai dizer assim, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então veja o que ele diz, o sacerdote é aquele ser tomado dentre o povo, que experimenta as mesmas agruras, os mesmos sofrimentos, as mesmas limitações, tem os mesmos problemas, tem as mesmas necessidades, tem as mesmas fraquezas. Porque assim ele pode, diante de Deus, se compadecer daqueles pelos quais ele está intercedendo. Porque ele também é homem, é carne, e experimenta as mesmas coisas, as mesmas paixões, as mesmas fraquezas. E ele continua dizendo, por essa causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Porque ele é homem e é pecador. Arão, antes de entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, para oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer por ele mesmo. Porque se ele entrasse ali de qualquer forma, ele morreria. Ele era tão pecador quanto aquele povo, ele tinha que se purificar, que se santificar, para que pudesse chegar diante de Deus e interceder pelo povo. Ele era alguém do povo. E ele continua dizendo, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então ele diz, ninguém exerce essa função porque diz, eu posso, eu quero. Ninguém é voluntário para isso. Ele diz, Deus escolheu. Arão estava nessa posição porque Deus o escolheu para essa posição. E assim também foi com Cristo.
Olha o que ele diz: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer o sumo sacerdote, mas aquele que lhe diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei, como também, em outro lugar, diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quem o constituiu como sacerdote? O próprio Deus. E sacerdote de uma nova ordem, sacerdote de uma nova aliança. Cristo não é sacerdote da ordem de Arão. Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E para entender melhor isso aí, você vai ter que ler o capítulo 7, o capítulo 8 de Hebreus, e aí você vai entender perfeitamente essa questão do sacerdote. É muito linda. Leia depois com calma em casa. Né? Então, Deus escolheu Jesus e nomeou Jesus como sumo sacerdote eterno, como sumo sacerdote eterno. Para quê? Para interceder por nós diante do Pai, para ser aquele que está diante de Deus, intercedendo por nós, pelas nossas fraquezas. Melquisedeque foi aquele sacerdote que também era rei, na cidade de Salém, né? E Abraão, voltando da guerra contra os reis, oferece o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho. E o escritor aos Hebreus, ele vê em Melquisedeque um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Ele diz, assim como Melquisedeque não tinha origem nem fim de dias. Não, aqui, não. É só um tipo mesmo. Não. Ele era um tipo de Cristo ali no Velho Testamento. A figura de Melquisedeque era o que Cristo seria para nós agora. Um sacerdócio separado do sacerdócio de Arão. Não. Então, veja. O escritor aos Hebreus vai dizer ainda no capítulo 2, que nós acabamos de ler: convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Já que Deus o escolheu para ser nosso eterno sumo sacerdote, convinha que ele fosse semelhante a nós, que ele também, assim como o sacerdote na antiga aliança era alguém do povo, que deveria ter sentimentos em relação ao povo, porque ele convivia com o povo, Cristo da mesma forma, ele tinha que se fazer um de nós, tinha que descer ao mundo, tinha que assumir a forma humana, para experimentar tudo aquilo que nós experimentamos, e assim poder socorrer aqueles que são tentados. Ele diz ainda mais: vimos que temos um sumo sacerdote, Jesus, isso está no capítulo 4, versículo 14 a 16. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós temos esse sumo sacerdote, que é alguém que nos conhece, que sabe das nossas limitações. Engraçado, né? Nós temos conosco um Deus que sabe exatamente o que nós estamos passando. Sabe exatamente o que nós estamos passando. Não porque contaram para ele, não porque ele viu lá de cima, porque um dia ele experimentou tudo isso também na sua própria carne. Na sua própria carne. E ele sabe dos nossos problemas, da nossa luta contra o pecado, da nossa luta diária pela santificação. É por isso que ele se coloca como aquele que nos socorre nesses momentos. Ele nos socorre, porque em tudo ele foi tentado e não pecou. Em tudo ele foi tentado. O escritor ele diz, em tudo ele foi tentado. Qualquer tipo de tentação que você pensar, Cristo passou por ela, mas não pecou. Ele não pecou. Ele é o Filho perfeito de Deus. Por isso, ele se tornou o autor da nossa salvação. Ele foi aperfeiçoado para ser o autor da nossa salvação, pelo sofrimento, pela sua morte, por tudo que ele passou.
E agora Ele pode ser o nosso eterno sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Ele nos socorre. Jesus se torna semelhante aos seus irmãos para que pudesse experimentar sem pecado todas as fragilidades da natureza humana. Jesus foi um bebê inteiramente dependente de outras pessoas, uma criança em desenvolvimento, aprendendo a correr, a andar, a falar, um adolescente amadurecendo, sentindo cansaço, fome, sede, sono. Soube o que é ser desprezado, rejeitado, ser alvo de mentiras, experimentou o sofrimento físico até a morte, para que pudesse interceder por nós na eternidade. Tudo isso foi parte do seu treinamento, para que ele pudesse estar diante de Deus como nosso eterno sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele é o misericordioso e fiel sumo sacerdote. Portanto, é impossível que ele fracasse nessa missão. É impossível que ele fracasse nessa missão. Tudo isso nos faz entender que temos um Deus que não está alheio ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele sabe exatamente o que passamos. E como sacerdote, fez o sacrifício necessário para nos livrar dos nossos pecados. E não precisou fazer sacrifício por si mesmo, como fazia Arão antes de entrar no Santo dos Santos. Como sacerdote, pode nos socorrer em nossas fraquezas, em nossas tentações. Ele pode nos acudir nos momentos da tentação, pois em tudo foi tentado, porém sem pecado. É interessante nós pensarmos que a tentação, ela acontece antes da queda. E é interessante que nós busquemos o socorro antes de cair, antes de pecar. Muitas vezes nós caímos porque só lembramos de orar depois da queda, né? Quando a gente lembra de orar, a gente já caiu, a gente já pecou. E a gente se esquece que a gente tem alguém lá no céu que está intercedendo por nós. E que, se nós pedirmos socorro, Ele vai nos socorrer nas nossas fraquezas, para que nós não caiamos, para que nós não pequemos. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E só vamos buscar socorro depois que já caímos, depois que a coisa já aconteceu, depois que já tropeçamos, já demos com a cara no chão. Mas ainda assim, Ele é misericordioso. Aí já não é mais o sumo sacerdote, aí já é o nosso advogado junto ao Pai. Né? João diz, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação, essa palavra, ela significa exatamente aquele que aplaca a ira de Deus contra o pecado. Você lembra que quando Arão entrava lá no lugar santíssimo, a tampa da arca era chamada de quê? De propiciatório, porque o sangue era aspergido naquele lugar, e quando o sangue era derramado, a justiça de Deus era satisfeita, pelo menos por aquele momento, e os pecados eram cobertos. Jesus, Ele vem e Ele se dá em propiciação pelos nossos pecados, e a justiça de Deus foi satisfeita para sempre, sem necessidade de que haja um novo sacrifício. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo nos fez participantes da natureza de Deus. Cristo destruiu o diabo e destruiu o medo da morte. Destruiu aquele que tinha o poder da morte. Ele se torna o nosso eterno sumo sacerdote. Tudo isso consequência da sua encarnação. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por essa noite na Tua casa. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo possa ir além do que eu pude ir nessa noite, esclarecendo mentes, abrindo entendimento, abrindo a compreensão para tudo que foi falado, tudo que foi lido nessa noite aqui neste lugar. Senhor, nós Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós Te louvamos porque um dia o Verbo se fez carne e veio a nós. E tudo que nós podemos desfrutar hoje, tudo que nós podemos desfrutar da salvação, é consequência da encarnação de Cristo, do Verbo que se fez carne e veio a nós. Obrigado por tão grande salvação. Ajude-nos a caminhar, ó Deus, em santidade, em pureza, em retidão, guardando a Tua palavra, vivendo para Ti, ó Cristo,
sendo transformado de glória em glória conforme a tua imagem, porque somos, ó Deus, teus filhos, porque somos da tua família, nos identificamos com Cristo na sua morte, nos identificamos com Ele na sua ressurreição, e nos identificaremos com Ele na glorificação, porque um dia seremos, ó Deus amado, resgatados deste mundo, e teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, para vivermos na eternidade com Ele. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, meu pastor. Como Deus é bom, né, irmãos? Como é bom estar na casa do Senhor, aprendendo, crescendo, anotando, né? O estudo de hoje foi fundamental, porque nós poderíamos ficar com a revista, que já é maravilhosa, e aí teríamos uma consequência da encarnação bem fixada no coração, que é a salvação. Mas são tantas outras, né? E se a gente tem a chance de aprofundar,